Quem é Varg Vikernes? E o que ele realmente pensa? Bom, nesse vídeo eu quero responder essas perguntas porque ninguém tem uma resposta boa para elas. Sempre que falam do Varg no YouTube, só focam no aspecto da música dele e quando falam sobre os pensamentos dele, simplesmente dizem que ele é um nabista ou extremista ou algo do tipo. E hoje chamar alguém disso não quer dizer nada. Mas eles nunca falam ou explicam o que ele pensa. Só rotulam ele de alguma coisa e é isso aí. Então, não falo porque eu concordo ou discordo do que ele fala, mas eu falo pela verdade. Mesmo que eu discorde de muito do que ele fala, você ainda consegue tirar algumas coisas boas dos pensamentos dele. Se você não sabe quem é Varg Vikernes, resumidamente, ele é um norueguês que tem uma banda de black metal. Ele acabou indo preso, depois de sair da cadeia, começou a escrever livros e fazer vídeos sobre os pensamentos dele e a visão dele. Muita gente conhece o Varg pela música dele, pelo papel dele no black metal norueguês. Ele foi meio que um precursor no gênero, com o projeto solo dele, o Burzum. Ele foi um dos principais, se não o principal artista do black metal norueguês. Muita gente sabe também das merdas que ele fez e ali que aconteceram no meio, nos anos 90. As ações dele que acabaram levando ele para a cadeia. Ele foi condenado pelo assassinato do Euronymous e por ter queimado as igrejas. Agora, existem duas versões, a versão do Varg e a versão oficial. A versão oficial é de que o Varg foi até a casa do Euronymous com a intenção de matar e esfaqueou ele. E que no caso das igrejas, todo mundo na cena do black metal diz que foi ele, então ele foi condenado. Bom, há uns anos atrás, o Varg postou uma série de vídeos chamada Black Metal History, no canal dele no YouTube. O canal que foi deletado, então você só acha esses vídeos hoje no BitChute. Nesses vídeos, o Varg apresenta a versão dele, de que o Euronymous tinha ameaçado ele de morte, então ele foi lá tirar satisfação com ele. Eles acabaram brigando, discutindo, e acabou que o Varg matou ele em legítima defesa, segundo ele. E que na questão das igrejas, os caras da cena jogaram toda a culpa nele com medo de serem presos. Então ele acabou sendo condenado por isso também. Bom, você acredita na versão que você quiser, mas eu acho justo apresentar os dois lados. O que dá minimamente o crédito para a versão do Varg é que os vídeos dele já estão na internet há anos, e nenhum dos caras da cena do black metal, que ainda estão vivos, desmentiram ele. Ele ainda já falou sobre várias outras coisas da cena do black metal, e de novo, ninguém desmentiu ele, mesmo sabendo o que ele estava falando em todos os vídeos. Aliás, foi o contrário, você teve o Necro Butcher, que era baixista da banda do Euronymous, o Mayhem, dizendo que ele mesmo teria matado o Euronymous. Se você quer saber mais sobre o que aconteceu na época a fundo e entender o movimento black metal, eu recomendo o podcast do Menefrego, onde ele fala da história do black metal, e também fala do livro e do filme Lords of Chaos, que é um tanto desonesto. Bom, para entender o que o Varg pensa, você precisa entender esse processo que ele passou. De um músico que era, de um certo modo, revoltado, que acaba matando um colega, vai preso e passa mais de 10 anos na prisão. E depois de ser solto, sai com pensamentos bem mais complexos do que antes. Começa a escrever livros, faz um documentário e depois um canal no YouTube. Tudo isso para ele expressar as ideias que ele teve enquanto ele passou por esse processo. Indo de um músico para um presidiário para alguém na internet. O Varg sempre teve uma visão etnocêntrica, poderia dizer nacionalista étnica, uma visão focada nas etnias. Ele só evoluiu o pensamento dele em cima disso. Porém, desde os tempos da juventude dele, ele também era bem anti-establishment. A questão é que o establishment norueguês nos anos 80 e 90 era altamente protestante. A política norueguesa da época era protestante, o que foi uma das causas do Varg criar uma visão extremamente anticristã. O que é bem irônico, porque o nome dele de batismo é Christian, e ele mudou para Varg. Então, para entender a visão de mundo do Varg, você precisa entender três coisas. Primeiro, que ele é etnocêntrico e coloca a etnia acima de tudo. Segundo, que ele detesta o cristianismo, especialmente o protestantismo, e que o Varg se denomina pagão. E outra coisa é que, segundo ele, todos os nossos problemas atuais vêm da civilização em si, e que o estado natural do ser humano não é viver em civilização, é viver no barbarismo. O argumento anti-civilização dele é que a Revolução Neolítica foi um erro. Só um adendo. Eu falo várias vezes de revoluções e movimentos revolucionários,
Mas nunca me ocorreu que a primeira, entre aspas, grande revolução aconteceu na pré-história. Para o Varg, a Revolução Neolítica domesticou o ser humano, e desde a criação da agricultura e o abandono da caça e coleta como meios principais de produção de alimento, o homem tem se deteriorado. Para o Varg, as coisas começaram a dar errado ali, quando o ser humano começa a plantar e colher. Mas ele mesmo diz que é impossível reverter isso, ou qualquer avanço tecnológico. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou concordando ou discordando com o pensamento dele. Eu só estou expondo o pensamento dele como realmente é. Para chegar na sociedade tribalista, etnocêntrica, pagã que ele prega, ele defende algumas coisas. Ele defende que você deve sair da cidade e comprar uma terra longe de centros urbanos, cultivar sua terra com base em permacultura, que seria trabalhar na terra para produzir a comida que você vai comer por consumo próprio. Nessa terra ele diz que você deve formar uma grande família e ter vários filhos e formar uma comunidade com pessoas que pensam igual a você. Ele tem alguns argumentos para isso. Primeiro, segundo ele, é que esse é o estado de convívio natural dos europeus, e que eles viveram assim por milhares e milhares de anos, mesmo após a Revolução Neolítica. O Varg defende que você viva uma vida simples, e que se preocupe apenas com o necessário, e se desvincule de prazeres modernos, especialmente do conforto. O Varg tem uma visão bem diferente do paganismo. Ele não acredita nos deuses pagãos e nas histórias em si. Ele acredita que são enigmas ou simbolismo. Ele acredita que toda a crença pagã germânica é uma visão de mundo que explica a realidade. Segundo ele, essa crença pagã seria uma espécie de ciência pré-histórica. O exemplo que ele sempre dá é que Odin era, na verdade, uma figura que representa a soma de todos os seus ancestrais, e que o fator principal da crença pagã germânica seria o culto ancestral, a veneração dos seus ancestrais, na figura de Odin. Porque na visão dele, você é os seus ancestrais, e os seus descendentes serão você. Ele usa vários costumes pagãos para argumentar isso, que existe uma espécie de reencarnação genética, que você é uma reencarnação de um ancestral, e você vai reencarnar também como um descendente. Aí também entra o motivo que ele tem para ser anticristão. Segundo ele, o cristianismo é uma religião externa à Europa, uma religião estrangeira. E então, segundo ele, nenhum europeu deveria aderir a ela. Ele diz também que o cristianismo seria só outra versão de judaísmo. E o argumento principal dele contra o cristianismo é que o cristianismo vem do deserto e tem uma filosofia linear, com um começo e um fim. O mundo foi criado e vai ter um apocalipse. Você nasce, vive, morre e vai para outra vida. Palavras deles. Enquanto no paganismo germânico, existe uma natureza cíclica, que você nasce, vive, morre e nasce de novo. No paganismo, o mundo sempre existiu e sempre vai existir, mas ele passa por ciclos, por eras. Seguindo o argumento do Varg, a Europa só aderiu ao cristianismo por meio da Igreja Católica, porque, segundo o Varg, catolicismo seria 90% paganismo e 10% judaísmo. E por isso que os europeus foram convertidos. Bom, quando Varg fala sobre o cristianismo, eu diria que ele mostra uma certa ignorância. Muitos dizem que a visão pagã do Varg é bem secular, meio cientificista, e alguns até diriam que é ateísta e materialista. Porque, de um ponto de vista, você pode argumentar que toda a visão dele é que o paganismo só explica fenômenos materiais, e nada mais. Que, na visão dele, não existe nenhum transcendente no paganismo. Então, em suma, as ideias do Varg podem ser resumidas em sair da cidade e ter uma terra com base em permacultura, onde você vai produzir seu próprio alimento, ter filhos para preservar sua etnia, seguir a religião da sua etnia, independentemente de um transcendente, e viver uma vida simples na natureza. A visão dele é boa ou ruim? Bom, você decide isso. O meu objetivo aqui é só mostrar a verdade do que ele realmente pensa.